Bom dia a todos, vamos retornar aos trabalhos. Convido todo mundo a se sentar. E vamos iniciar o terceiro painel do Congresso, versando sobre a classificação das vias navegáveis na América Latina. E vou compor a mesa com 3 palestrantes. O Fábio Bicael da ECLAC, o CEPAL. A Patrícia Gravina, da ANTAC. E o Calvin Krish, do US Army Corps of Engineers. Então, vamos começar a propor essa organização. Vamos fazer as 3 palestras. Vocês têm 20 minutos, vocês podem controlar o tempo no relógio lá. Okay. O apontador para passar tem que focar numa lente à esquerda também. E depois abriremos no final das 3 apresentações para arguição e discussões e perguntas. Tá bom? Fábio? Não, como você preferir. Pode ficar lá ou aqui. Obrigado, Jean Davi. Bom dia a todos. Kelvin, Patrícia. Dá início, então, a essa apresentação sobre uma proposta de classificação das vias navegáveis para a América do Sul. Essa apresentação ela é resultado de um trabalho conjunto, de um grupo de trabalho que foi estabelecido pela PIANC, CEPAL, com representantes de vários entes dos países da América do Sul e que elaborou uma proposta de classificação para as vias navegáveis na nossa região. Bom, a gente tem falado aqui sobre a importância de desenvolver uma rede logística eficiente, sustentável, resiliente. Mas para isso é importante a gente ter elementos para avaliar os benefícios e as limitações de cada modo de transporte, né? E a gente tem falado também sobre a subutilização das vias navegáveis no Brasil e na América do Sul de forma geral. Mas também o que a gente observa é uma relativa escassez de informação, de dados sobre a capacidade atual e a capacidade potencial dessas vias navegáveis na região como um todo. Com base nesse diagnóstico, né, que já foi feito e tem sido reforçado aí já há alguns anos, foi realizado em 2016 um workshop entre PIANC, CEPAL e com representantes também de vários países da região, para poder discutir a elaboração de uma proposta de classificação para as vias navegáveis na América do Sul. Então, aí teve origem esse grupo de trabalho 201 da PIANC, que é como ele ficou conhecido. E em 2017 foi feita uma pesquisa com representantes também de vários países da região para identificar quais seriam os elementos, os parâmetros e os propósitos que uma classificação fluvial poderia cumprir para a América do Sul. E o objetivo geral, né, que se estabeleceu assim, para uma proposta de classificação fluvial para a região é de ser uma ferramenta para poder avaliar o estado das vias navegáveis na região, avaliar também a sua capacidade atual e futura, né, e potencial, e promover também uma ferramenta para a integração dessas vias nas redes regionais de logística. E aqui a gente tem os 5, bom, como parte dessa pesquisa que foi feita, desse questionário que foi respondido pelos representantes dos vários países, essas são os cinco
pontos principais que foram elencados como os mais importantes que uma proposta de classificação fluvial poderia cumprir na região. Então, o primeiro seria ser um instrumento para apoiar o planejamento, o monitoramento e identificação de conexões faltantes, né, de lacunas na rede fluvial da região. Identificar prioridades, né, de atuação. Também apoiar projetos de integração regional, né? Promover uma linguagem comum, uma classificação comum para toda a região, já que muitos dos recursos hidrográficos são compartilhados por vários países. Também promover a segurança e a facilidade da navegação, um uso mais sustentável das vias navegáveis e ser uma base para a tomada de decisão de investimento. E aqui a gente tem quais são os parâmetros principais que devem ser levados em consideração, também de acordo com esse questionário que foi feito. Quais são os parâmetros que devem ser levados em consideração nessa classificação fluvial? Para a região, para a América do Sul especificamente. Então, aí foram considerados, em primeiro lugar, a profundidade da via, né, a navegabilidade, a garantia das condições mínimas de navegabilidade durante todo o ano, as dimensões das embarcações que circulam por essas vias e obstáculos e limitações à navegação. Então, a gente vê que existem outros parâmetros também aí mais que foram elencados como importantes, mas não tão relevantes quanto esses, que estão mais relacionados aos serviços prestados nas hidrovias. Mas o que a gente vê é que os elementos considerados mais importantes têm a ver com a infraestrutura, parâmetros físicos, né, da infraestrutura fluvial. E aí, só para fazer também ressaltar a importância dessa classificação do ponto de vista do setor público e do setor privado, né, do usuário. Do setor público, a gente tem aí um instrumento para monitoramento, mensuração do estado da rede de vias navegáveis interiores, a criação de um inventário também, né, dessa rede, e também uma base para estimar a lacuna de investimento, né, a necessidade de investimento no setor. E do ponto de vista do setor privado e dos usuários, tem informação sobre as condições de navegabilidade e também ter melhores condições de segurança e de facilidade de navegação. Aqui, basicamente, a gente tem uma linha do tempo de como foi elaborada essa proposta de classificação fluvial. Enfim, foram várias reuniões, estudos, workshops que foram sendo realizados, tanto pela Pianchi, quanto pela CEPAL, quanto em conjunto. E, bom, deu origem aí a várias publicações também. Queria destacar aqui que, apesar de a maioria dos países da América do Sul não terem uma proposta, uma classificação fluvial própria, o Brasil tem uma proposta de classificação, que foi, se não me engano, elaborada em 2016, né, pelo DENIT, que considera, categoriza, né, os rios do Brasil por classes e categorias de acordo com as dimensões das embarcações, né? Então, a gente tem aí largura e comprimento máximo das embarcações que trafegam por essas vias, e também a profundidade mínima operacional garantida nessas vias. E essa proposta brasileira, ela serviu como referência para a elaboração da proposta para a América do Sul. Como vocês vão observar. Enfim, agora vou apresentar os elementos principais dessa proposta que foi elaborada para a América do Sul, destacando que é uma proposta preliminar que como eu vou comentar mais adiante, está sendo submetida agora
a diferentes avaliações e estudos de caso para comprovar, né, e fazer ajustes nessa proposta. A classificação fluvial para a América do Sul ela está estruturada em 3 níveis, né, 3 tiers. O primeiro deles, ele está relacionado às dimensões físicas das vias navegáveis, né? Então, profundidade, as dimensões das embarcações e as dimensões dos próprios canais. Depois, a gente tem uma segunda dimensão, um segundo nível de classificação, esse Tier 2, que está relacionado aos serviços de navegação que estão disponíveis naquela determinada via. E, de forma mais ampla, a gente tem um nível 3, que está relacionado a elementos de governança e de gestão, para a gente poder incorporar aí também alguns elementos sobre o desenvolvimento sustentável das vias navegáveis. Então, aqui a gente tem, apresentar cada um desses níveis, quais são os parâmetros que foram considerados. Para o primeiro nível, que é esse nível, o primeiro tier relacionado às dimensões físicas das vias, a gente tem 6 classes, né, a divisão das vias em 6 classes de acordo com a profundidade mínima garantida em metros daquela via. Então, uma via de classe 1 seria aquela que tem uma profundidade mínima garantida de 1 metro ao longo do ano, e, à medida que a gente vai subindo as classes, a gente tem uma profundidade mínima garantida maior. É importante ressaltar aqui que essa proposta ela se aplica principalmente a vias de profundidade menor, né? A gente não está falando de vias de profundidade muito grande, porque isso seria uma etapa futura, né? Uma outra etapa, porque ele deveria incorporar também elementos regulatórios mais específicos para vias de profundidade maior. Em seguida, a gente tem, ainda dentro desse primeiro nível, né, de dimensões físicas das vias, a gente tem 2 subclasses, né, que são uma forma de classificar essas vias de acordo com... A primeira subclasse, ela considera as dimensões das embarcações, né? Então, assim como na classificação brasileira, a gente tem aí de A1 até A9, né, diferentes dimensões, tanto de largura quanto de comprimento das embarcações, e são as dimensões máximas da embarcação que pode trafegar por aquela via. Para a gente conseguir ter essa subclasse, né, a gente precisa de informações sobre as embarcações, e não são todos os países que têm essas informações disponíveis. Sendo assim, foi elaborada uma segunda proposta, uma segunda subclasse, que está relacionada às dimensões das vias propriamente ditas. Então, a gente tem o canal mínimo, a largura mínima do canal. A gente tem, no caso de eclusas também, qual a largura mínima, e a gente tem aqui calado aéreo, né, dos canais. Então, a gente tem também de B1 até B6, né, são 6 subclasses, quanto maior a subclasse, maiores são as dimensões mínimas daquele canal. Garantidas durante todo o ano, né? Então, a gente considerou aí, pelo menos, no máximo, né, 30 dias de serviço impactado, né, ao longo do ano. Então, que essas vias, para serem classificadas dessa forma, elas têm que garantir essas dimensões, né, essas condições, durante pelo menos 330 dias do ano. Avançando agora no segundo nível, que é aquele nível relacionado aos serviços prestados na hidrovia, aos serviços disponíveis aos usuários da hidrovia. E aqui a gente tem
três tipos, né, três níveis de serviços, né, que seriam serviços básicos, serviços intermediários e serviços avançados, que, bom, estão relacionados a levantamentos hidrográficos, disponibilidade de cartas de navegação, serviços de suporte físico, né, à navegação, também serviços de segurança. Temos também, bom, sistemas automáticos de identificação, sistemas de informação fluviais, e a disponibilidade, né, da via para tráfego durante 24 horas, 7 dias da semana e 365 dias por ano. Então, a gente tem aqui, bom, uma via classificada como F, nesse Tier 2, seria aquela que tem o menor nível, né, de serviço, o menor número desses serviços prestados. E à medida que a gente vai avançando até a categoria A, seria uma via que apresenta todos esses serviços. E, finalmente, a gente tem esse terceiro tier, que seria que é uma forma de incorporar dimensões de governança, né, e de gestão a essa classificação. Foram definidos aí 5 grandes critérios, né? Então a gente tem uma dimensão institucional, né, que é a existência de entidades, né, e autoridades dedicadas a garantir a coordenação, né, a boa gestão daquela via. Temos também uma dimensão econômica e financeira, existência de planos de investimento para o desenvolvimento daquela via específica, uma dimensão social, né, existência de regras, práticas para lidar com os impactos, as implicações sociais do desenvolvimento da via. Da mesma forma, também, a gente tem um critério ambiental, né, se a existência de regras para poder lidar com os impactos ambientais, e uma dimensão de integração regional, né, para avaliar se regulações regionais são utilizadas, são adotadas por aquela via. E aí a gente tem também, à medida que a via ela cumpre, né, com essas condições, ela vai avançando. Então a gente teria também uma via de categoria A, como aquela que cumpre com todas essas 5 condições. Como eu comentei, essa é uma proposta que foi elaborada, uma proposta preliminar para discussão e para avaliação, né? Ela ainda está numa etapa de implementação para poder avaliar, né, a aplicabilidade, a sua aplicabilidade. E ela foi publicada nesses 2 relatórios que estão disponíveis, né? Um da Pianchi, outro da CEPAL, e que descrevem aí todos esses critérios que eu apresentei aqui. Quais são os próximos passos, né? E qual é a etapa que a gente está agora nessa classificação? Foram selecionadas algumas vias, né, navegáveis de vários países aqui da região. Então, o Rio Madalena na Colômbia, o Rio Huallaga no Peru, Pilcomayo no Paraguai, o Alto Paraná na Argentina, aqui no Brasil também o Madeira, né? A Patrícia vai apresentar esse estudo de caso, para poder coletar informações sobre as dimensões das vias, as dimensões das embarcações, dados de profundidade, e então avaliar se essa proposta de classificação se aplica, se ela está adequada à realidade dessas hidrovias ou se são necessários alguns ajustes. Então, esses estudos de caso estão sendo concluídos nessas semanas em que a gente está agora. A gente já tem observado aí algumas necessidades de ajuste nessa classificação, que vão ser oportunamente discutidas. Bom, e essa proposta, então, quando chegue na sua configuração considerada definitiva, né, para apresentação, ela vai ser publicada também e discutida nos âmbitos adequados.
Então, era isso. Bom, e acredito que em seguida a gente vai ter espaço para discutir um pouco também. Obrigado. Obrigado, Fábio. Sugiro continuar com a palestra da Patrícia. Bom dia a todos, meu nome é Patrícia, eu sou especialista do quadro da ANTAC, hoje estou a cargo da Gerência de Regulação da Navegação Interior e participo do grupo de trabalho, representando a agência no grupo de trabalho da PIANC, que está discutindo a classificação de hidrovias na América do Sul. Bom, como o Fábio colocou, o propósito aqui é só levantar o debate, porque as discussões não estão fechadas e a gente está justamente nesse momento de ter tentado rodar um piloto, né, pensar em algum caso específico dentro de cada um dos países, com as suas particularidades e exercer a crítica, né, sobre essa proposta original. Como o Fábio já colocou o histórico aqui para vocês, eu vou passar, né, essa etapa, acho que é desnecessário. Quem tiver interesse em conhecer o trabalho mais a fundo, né, a publicação da PIANC, que tem mais detalhes sobre isso que a gente está colocando aqui, essa publicação do resultado esse relatório preliminar do Grupo de Trabalho 201. Bom, como foi colocado, esse projeto de classificação de hidrovias, começar a falar sobre isso, é algo extremamente importante para a gente aqui na América do Sul, principalmente porque a gente tem que pensar um pouco mais na questão da integração regional do ponto de vista América do Sul mesmo, né? Pensando entre os países. E eu participo também acompanhando alguns acordos internacionais nessa área, dos quais o Brasil faz parte, né? E eu percebo, assim, das reuniões que eu venho participando, uma necessidade muito grande de acesso a dados para que a gente possa falar a mesma língua, não com o perdão assim, né, da brincadeira, mas é que a gente precisa falar a mesma linguagem técnica e a gente precisa começar a conversar no mesmo padrão técnico sobre as questões. E eu sinto que, às vezes, pouco se avança dentro de um fórum desses, em função justamente dessa assimetria, né, de nível de conhecimento, de maturidade sobre as nossas hidrovias. Aí aproveito até para falar aqui que o tempo inteiro a gente vai usar essa terminologia hidrovias, mas, por favor, hidrovias não no sentido estrito mesmo, né, de hidrovia, que nós vamos imaginar o que a gente quer como hidrovia, então, falando de forma genérica, aqui a gente está classificando rios, né, como se hidrovia fossem, porque nós queremos que se tornem hidrovias. Perdão, vou pular os benefícios também, acho que o Fábio já colocou muito bem esse ponto. Bom, e o que é que essa proposta desse grupo de trabalho, o que é que ela traz? Ela tenta agregar as dimensões físicas da via com o nível de serviço que é oferecido. E ela é pensada não só para o transporte de cargas, tá? Quero fazer esse destaque aqui, porque, às vezes, nesses debates sobre hidrovia, a gente escuta muito falando sobre carga, né? Mas passageiro também está dentro do escopo aqui. Então, a classificação é colocada em 3 níveis aí de análise. O primeiro nível é esse nível de características físicas da hidrovia. O segundo nível já começa a se avaliar que serviços estão disponíveis naquela hidrovia. E o terceiro nível é esse nível da maturidade regulatória e de governança na via. Não vou ficar entrando nos detalhes aqui da metodologia, repassando ela de modo geral, porque o Fábio já fez e, aproveitando, então, vamos pegar um caso prático, que foi o caso do Madeira, para a gente conversar sobre isso. Mas antes de falar sobre
o nosso caso, que é o Madeira, eu queria pontuar aqui alguns elementos. Por que a gente chegou no Madeira? No grupo de trabalho, o Brian, junto com o Denit, se não me engano, já tinha feito um exercício o Brian do Corpo de Engenheiros do Exército Americano, né, já tinha feito, junto com o Denit, um exercício de testar isso com a hidrovia do Tapajós. Então, nós estávamos buscando um outro rio para poder conversar a respeito, e nesse contexto, eu queria pontuar, trazer alguns dados aqui para reflexão, que a gente tem falado, né, de que as nossas hidrovias estão reduzindo em extensão da malha. Os últimos dados que a gente tem disponível são dados de 2016, que a ANTAC fez essa análise de quanto que os nossos rios estão sendo utilizados para o transporte, tanto de carga quanto de passageiros. Essas informações elas estão em fase de atualização no momento, então o que a gente tem de 2016, a gente observou uma retração na extensão da malha. Porém, recentemente, a ANTAC publicou uma parcial do anuário estatístico, agora em setembro, salvo engano, e esses números me chamaram a atenção. Eu queria compartilhar com os senhores e com as senhoras, assim, não trazendo aqui uma conclusão ou uma hipótese, mas eu acho que são importantes para a gente pensar. Bom, o que a gente observa é que, dentre as navegações, a navegação interior, desde 2010 até agora, 2019, houve um aumento significativo. O que a gente observa é que, comparando aqui os primeiros semestres, né, de 2010 até o primeiro semestre agora de 2019, a gente observa um aumento na movimentação nas nossas hidrovias muito significativo, principalmente quando eu comparo com os outros tipos de navegação. E aí vamos pegar aqui duas commodities, aqui, soja e milho, que são muito significativas na nossa balança comercial. Olhando para a região norte, o que a gente tem do primeiro semestre de 2010 e o primeiro semestre de 2019 foi um aumento significativo no volume de grãos transportado nessa região. E em termos de instalações portuárias também, aumentou significativamente de 2010 para cá. Então, a gente percebe que está havendo um investimento que deve ser considerado, né, na navegação interior, principalmente na região norte. E em termos de utilização da infraestrutura portuária, o que se observou foi uma migração da utilização da infraestrutura pública para terminais privados. E que a gente sabe que assim, na região de Itaituba e de Miritituba, né, Tapajós é a principal responsável por isso. Tem crescido muito o número de terminais na região. E aí quando a gente pensa, traça aquele paralelo 16 para pensar na região, então, do Arco Norte, o que eu estou observando de 2010 a 2019, até agora, é que a tendência de exportação ela está migrando para a região norte. Houve uma diminuição na tendência de exportação pelos portos do sul e um aumento para essa região do Arco Norte. Esses dados precisam ser pensados depois, revisitados depois, quando a gente tiver uma atualização das vias economicamente navegadas, que é interessante se estudar, né, por onde essas cargas estão passando, que é fazer um diagnóstico melhor da região norte, né, e da movimentação de cargas na navegação interior. Por quê? Para que a gente possa pensar os nossos modelos de forma mais estratégica. Então, foi em função dessa tendência, que era uma coisa que já era intuitiva para nós, assim, e os dados estão mostrando essa tendência, que a gente escolheu a hidrovia do Madeira. Como eu mencionei, a gente já tinha feito um exercício com a hidrovia do Tapajós, então escolhemos a hidrovia do Madeira. Bom, a hidrovia do Madeira, para se ter uma noção, de acordo com o anuário estatístico da ANTAC,
nos últimos 2 anos, ela vinha movimentando em torno de 8 milhões de toneladas ano, e só no primeiro semestre desse ano ela já movimentou 5,6 milhões de toneladas de cargas, né? Se a gente pensar em termos de transporte de pessoas, essa hidrovia ela também é muito significativa, porque ela, apesar de ser paralela a uma rodovia, a BR-319, essa BR não tem um tráfego tão bom ao longo do ano, tem períodos em que é mais difícil, e então tem uma movimentação significativa de pessoas também ao longo desse rio, que, de acordo com um estudo feito pela Universidade do Pará, em parceria com a ANTAC, foram estimados aproximadamente 33 mil pessoas transportadas por ano. E quais são as características, então, dessa hidrovia que a gente está tomando aqui? Primeiro, que o trecho que a gente está considerando é o trecho que vai da usina de Santo Antônio, na região de Porto Velho, até a sua foz, no Rio Amazonas, que dá uma extensão de aproximadamente 1.000 quilômetros, 1.080 quilômetros. Nós temos, nesse rio, nós temos um porto público, nós temos IP4, nós temos 16 terminais privados autorizados pela ANTAC, tem outras instalações, que são instalações mais simples, mais rudimentares, registradas pela agência, mas eu não contabilizei aqui. Nós consideramos o período de seca, o período extremo, né, do Rio Madeira, seria mais crítico, seria entre os meses de setembro e outubro. E uma outra informação importante que precisa ser destacada aqui é que esse rio ele tem a particularidade de ter um transporte de sedimento significativo. Então, isso representa a formação de bancos de areia, de ilhas, né, nos períodos de seca, e que acabam impactando na capacidade de navegação do rio. Acho que eu pulei. Sim, o último ponto lá era a questão dos troncos, mas todo mundo aqui já conhece esse problema do madeira, que tem esse nome, não é à toa. Bom, então a primeira camada de análise, que é a principal, e essa aqui é a mais importante dentro da classificação, e deve ser, é a que considera as dimensões físicas do canal. Então, como o Fábio já colocou, a gente tem 3 tabelas. A primeira tabela vai observar a profundidade do canal disponível para navegação. No caso da proposta original do grupo, era de que esse canal, essa profundidade, ela deveria ser oferecida quase o ano todo, com uma tolerância de indisponibilidade dessa profundidade em, no máximo, 30 dias no ano. E as outras tabelas que compõem a indexação dessa classificação, elas consideram as dimensões da embarcação. A embarcação entenda também os comboios, e eu estou falando de balsa mais rebocador, as balsas e o rebocador, as barcaças. E quando você não tem essa informação disponível, uma alternativa é você considerar a largura do canal, a largura mínima do canal, e informações de dimensões de eclusa, de vão livre de pontes. Toda essa parte da metodologia, ela foi fundamentalmente baseada no modelo do DENIT, de classificação de hidrovias, que está disposto na portaria 1635. Só chamando a atenção que essas dimensões de eclusa aí, elas vieram do modelo brasileiro, então são dimensões dentro da nossa realidade. A partir disso, então, o que eu tenho vai ser, se no Rio Madeira, considerando uma permanência, uma disponibilidade do canal de navegação, né, da profundidade, 90%, no período de agosto a outubro, a gente vai ter um comboio de 3x3, ou seja, largura máxima de 33 metros e comprimento de 210, com uma profundidade mínima de 2 metros. Isso significa que, nessa primeira etapa de análise, o Madeira estaria classificado como 3A8.
Eu tenho 8 minutos? Tá. Eu quero fazer só uma ponderação que as questões ainda estão em debate, né, dentro desse grupo de trabalho, e um ponto que foi levantado foi questionamento sobre essa permanência mínima de 90%, se é isso que nós queremos, tendo em vista, por exemplo, se a gente considera no madeira que eu tenho um curto período de estiagem, um longo período em que a oferta de profundidade é bem maior do que os 2 metros, se eu considero, por exemplo, então, uma permanência de 85%, eu tenho uma profundidade mínima de 3,5. Então, tudo isso muda a minha classificação e tem a ver com como é que eu quero utilizar essa hidrovia, de que forma ela é relevante e pertinente para mim. Essa questão da permanência mínima, ela também vai acabar afetando as condições de navegação noturna, né? Que é um outro parâmetro que é considerado dentro da análise. Então, a segunda camada de análise, que considera a oferta de serviços, ela traz 3 níveis, o nível básico, intermediário e avançado. No nível básico, a gente tem o monitoramento hidrométrico, se tem disponibilidade de cartas náuticas, auxílios à navegação, e se tem instalações de vigilância. Vigilância aqui no sentido de security mesmo. No nível intermediário também, se ela tem conexões intermodais, se ela tem embarcações, né, e sistemas com AIS, se tem algum nível, nem que seja o básico, de IRS, se tem navegação 24 horas e se tem navegação todos os dias do ano, 365 dias. No caso do madeira, bom, o primeiro ponto, a primeira dúvida que surgiu para a gente foi essa navegação 365 dias do ano. Se eu já estou falando numa permanência, né, num percentual de permanência, eu já não vou ter os 365 dias. E, na realidade, talvez eu não tenha em nenhum rio natural essa possibilidade, né, aqui na América do Sul. A questão da vigilância e das instalações de segurança também foi algo que nos preocupou. Por quê? Porque no Brasil a gente não tem essa figura, a gente não tem essa autoridade. Isso é algo que ainda está em discussão. Quem é o responsável pela segurança pública, né, para essa parte de security, numa hidrovia? A gente não tem uma autoridade. Não tem, e aí alguns podem falar, mas é a Marinha é responsável pela segurança da navegação. Só que a Marinha é responsável pela questão do safety, né? É salvaguarda, é outra competência, assim. E, inclusive, o problema, a grande discussão do momento é como é que a gente faz com esses roubos que estão acontecendo na região norte. Quem é o responsável por fiscalizar, por punir? É a Polícia Federal? É a Marinha? Então, no caso do Rio Madeira, a gente considerou navegação 24 horas, que tem a presença de terminais, né, e de um porto público, que a gente tem sinalização, cartas náuticas, e que a gente tem também o monitoramento hidrométrico. Para quem não conhece, a ANA disponibiliza, né, esses dados por meio da Rede Hidrometeorológica Nacional. Você pode clicar lá e pegar puxar a base de dados da ANA. Para informação de vazão, para informação de vazão, isso já complica um pouco, porque a gente já não tem tanta disponibilidade de informação. Então, no caso do Madeira, ficamos, então, na segunda etapa, o Madeira entraria nessa classe F. Por quê? Porque a gente não tem essa figura aqui de vigilância. Nós caímos aí no pior nível, né? E aí eu chamo a atenção a uma questão. Se a gente não tem no Brasil essa figura, essa discriminação,
na nossa legislação a gente não tem isso bem definido, todas as nossas hidrovias vão estar carentes desse critério aqui. A gente não vai ter isso aqui, nenhuma das nossas hidrovias. Fatalmente, todas elas vão ser classificadas nesse nível F. Ora, mas aí eu não consigo, aí eu não vou ter discernimento para saber qual a diferença do nível de serviço ou de infraestrutura que eu tenho. Então, o modelo não vai adiantar para mim, porque ele não vai servir para me apontar a diferença entre as minhas hidrovias. Então, nós sugerimos... Aí aqui eu faço até uma observação, o meu tempo está acabando e eu preciso falar que participaram dessa discussão aqui no Brasil, porque eu estou aqui só como interlocutora, né? Sou só a voz dessas pessoas, mas a gente se reuniu com o Brian, com o Kelvin, com o Brian também, com o DENIT, com o Ministério da Infraestrutura e Marinha, para analisar essa situação e surgiram algumas sugestões, uma delas é a gente, então, para poder discriminar as nossas hidrovias assim, em categorias distintas, vamos rearranjar essa tabela da segunda camada. Então, o que nós sugerimos foi trazer a navegação 24 horas para um nível básico e levar essa questão da vigilância, do security, já para um nível mais avançado, porque, no caso brasileiro, isso exigiria uma mudança de legislação, inclusive. Ter a oferta, né, desse serviço. Mas aí surgiram outras ponderações no grupo de trabalho, depois que nós apresentamos esses pontos, de participantes de outros grupos da PIANC, em que levantaram a consideração de que essa segunda camada, em que a gente está avaliando o serviço, a gente já tem um guia da PIANC que trata justamente sobre disponibilidade de informações de serviço nos rios, né, que é o sistema RS. E que talvez a nossa hipótese de utilizar aqueles critérios, ela talvez não esteja tão aderente a esse guia. Então, nós estamos justamente nessa fase de reflexão de como conversar o nosso trabalho com o trabalho desse outro grupo. Precisamos também avançar na questão de definições mais objetivas. E, por fim, a última camada, falar rapidamente, que nós, do grupo de trabalho, não podemos avançar ainda, nos debruçar melhor sobre a última camada, porque já precisa definir, ainda está um pouco subjetiva, precisa definir melhor se ela está atendendo aos nossos objetivos. Estamos assim, né, dando um passo de cada vez. No caso brasileiro, se a gente fosse aplicar agora para o Madeira, como nós temos uma legislação socioambiental, nós atenderíamos a 2 desses critérios e então o Madeira ficaria, deixa eu voltar aqui, então Madeira ficaria no D de dado. Bom, muito obrigada pela atenção dos senhores e eu queria agradecer também às pessoas que puderam colaborar com essa discussão e se a gente puder debater mais aqui hoje, para nós que somos do grupo, vai ser muito rico e muito gratificante. Obrigada. Muito obrigado, Patrícia. Vamos continuar com Kelvin Trish. Bom dia, muito obrigado. Eu gostaria de agradecer ao Sabena e todas as pessoas que fazem a organização desse evento e também os palestras que fui antes de mim nessas apresentações. Eu gostei muito dessas apresentações porque eles mostram essa classificação e eu vou falar um pouco mais sobre uma perspectiva global sobre outros sistemas nós temos tipo na Europa, na China, nos Estados Unidos, aqui no Brasil também. Eu vou ter um foco muito sobre os guias que está utilizando para determinar especificamente a parte de dimensões nessas hidrovias, o que
nós estamos usando no mundo sobre essas dimensões físicas. Então, eu não vou falar muito sobre os níveis de serviços, essas coisas. Eu acho que já fui muito colocado dentro dessas apresentações anteriores. Eu vou falar um pouco sobre os padrões de Pianch que está utilizando aqui no Brasil e nos Estados Unidos e outras áreas também. E também fala um pouco sobre essas discussões sobre a aplicabilidade desses padrões do mundo sobre a América do Sul. Então, essa é uma extensão desses discursos que nós temos anterior. Então, porque o que é o valor dessas classificações? A gente já viu na apresentação de Fábio e Patrícia sobre essa consistência eles deu para os países quando nós temos essas hidrovias divididas, né? Então, essa é muito importante para ter essa consistência entre os governos, para coisas tipo as dimensões de eclusas, para os níveis dos pontes, para ter, de novo, essa consistência. E também para determinar o que pode ser o design barge, o comboio típico que pode navegar nessas hidrovias. E as dimensões de hidrovia claramente são diretamente relatadas desses comboios típicos. Também a lição, Patrícia falou muito bom sobre isso, a diferença e o valor para analisar uma hidrovia e também para um projeto de hidrovia. Então, essas classificações têm muito valor para ter os dois lados. O que nós temos dentro do nosso inventório e também como a gente pode colocar um comboio típico um pouco maior, com um pouco mais eficiência, o que vai ser o custo para ganhar esse benefício. Então, eu acho que foi uma boa discussão que a gente já tinha. E também nessas priorizações de investimento. Eu vou falar um pouco sobre 4 tipos de guias e padrões nós temos dentro da nossa... não sei se é uma palavra em português, mas nossa caixa de ferramenta, né? Nossa toolbox nós temos para usar quando a gente está fazendo esses projetos. Então, nós já temos esses padrões brasileiros, essa boletina 172, que algumas especialistas dessa sala foi fundamental para o desenvolvimento, especialmente Eliezer aqui. Nós também temos os padrões e os guias do ZASI, o Layout and Design of Shallow Draft Navigation Channels. Essa outra ferramenta, outra guia nós podemos considerar sobre as aplicações para os projetos bem específicos. A gente viu muitos problemas, muitos interessantes problemas com tipo os rios no Tietê, no Pedral do Lourenço, esses projetos que são complicados. Então, o que ferramentas nós podemos considerar quando a gente está olhando esses projetos? E outras 2 guias de Pianch também. Marcom Working Group 121, que fui para canais de navegação de calado fundo, Deep Draft Navigation para Approach Channels, e também o novo guia que está o padrão para as dimensões de hidrovias que foi publicado, na verdade, desse ano, 2019. Então, primeiro a gente já viu classificações de comboios típica para o Brasil e também a profundidade de rios. E a gente tem essas combinações com a classe e a categoria para determinar o que pode ser uma hidrovia aqui no Brasil. E a gente já falou sobre isso, só eu não vou ficar com essa. Então, nós temos dentro nessa boletim que defina a largura dos canais com hidrovias retos. Então, para os quando nós temos 2 faixas, né? Lanes, 2 lanes, ok, obrigado. Sim, estou praticando o meu português, você pode ver isso. Nós temos 4.4 vezes a largura de comboio para essa situação.
E essa já está definida. E também nós precisamos ter mais sobre-largura quando nós temos essas curvas. E uma equação a gente vê muito utilizando aqui no Brasil, e a gente fica com um comprimento de comboio divide de 2 vezes os raios. Adiciona para sobre a largura, para as dimensões, para os canais dentro das curvas. Ok, então, essa já viu, nós temos esse sistema aqui no Brasil, muito bem feito, funciona muito bem e está um padrão para esse sistema. Essa foi baseada, uma fundação para o Working Group de PIANC. Então, para as dimensões físicas, eu acho que essa foi parte desse sistema que a gente tem na América do Sul. Essa começou no Copedec, essas conversas, a gente tinha algumas reuniões, como a Patrícia mostrou e Fábio mostrou também. Ok, temos outras perspectivas, outras ferramentas também. No USACE, a gente tem um sistema bem similar do Brasil, é muito simples para os hidrovias no trechos retos, onde só fica o design barge, uma comboio típica, e a gente faz os clearances. Quando nós temos uma faixa, a gente só faz clearances de 40 pés, 12 metros com os dois lados. E quando nós temos dois faixas, a gente tem essas clearances aqui, 20 pés aos dois lados e 50 pés entre os comboios. Ok. E também, mesmo como o Brasil, nós temos essas sobre-larguras dentro de nossas curvas por causa dessas flankings que está essencial para as curvas. Ok. Muitos de nós já sabemos isso, esses dois sistemas, na verdade, é muito similar, e nós recebemos valores bem similares quando a gente comparar os resultados do sistema do Brasil e o sistema dos Estados Unidos também, em muitos casos, especialmente quando a gente tem esses comboios com comboios grandes, 210 metros por 33 metros, nós recebemos resultados bem similares nessas duas casos. No sistema do USACE, a gente tem algumas variáveis que nós consideramos para essa sobre-largura, incluindo o comprimento, o número da raiz, a velocidade do rio, as correntes e também o ângulo dessas curvas. Ok, bem. Na Europa, nós temos um sistema que também define uma comboio típica. Muitos de nós já têm familiaridade com o sistema da Europa também. Nós temos 2 tipos de categorias, recreational e também comercial. E nós vemos que algumas observações que eu acho que é interessante. O primeiro é a maioria dessas classes na Europa, essas hidrovias, são o classe 5, classe 6 em alguns lugares, mas eu acho que essa é interessante. Large Rhine vessels. Mesmo com alguns rios maiores na Europa, a gente ainda tem tipo comboio e empurrador. Essas normalmente os tamanhos a gente viu com nossas hidrovias na Europa. Então, na realidade, com esses rios são bem diferentes do que nós vimos nos Estados Unidos, no Brasil, na China e outros países e continentes com hidrovias bem grandes. Na Europa, eles usam esse sistema tem um mapa bem feito sobre todas as conexões, sobre todos esses canais, os hidrovias com eclusas e tudo isso, muito bem feito. E estou vendo no Brasil esse sistema de os nomes de todos os rios, nós temos esses mapas construindo também, nós temos uma bem similaridade entre essas ferramentas que existem na Europa e aqui no Brasil também. Ok,
mas temos outros padrões, outros guias que podem ajudar com esses projetos e também os inventários de as hidrovias. Que foi utilizado muito, mesmo para hidrovias interior, foi o PIANC, Design for Approach Channels. Na verdade, essa é uma guia que está utilizada para barcos de calado grande, deep draft navigation, entrando os portos, mas portos tipo Porto de Santos. Tem rio sim, mas na verdade uma deep draft. Então, normalmente quando a gente estava usando esse tipo de padrão, nós estávamos muito conservativa com os resultados. Então, o PIANC está e nós temos algumas equações sobre a largura do canal, é uma função de muitas variáveis, incluindo o vento, as correntes, o tamanho do barco e muitos fatores. Mas normalmente quando a gente estava aplicando disso, a gente viu soluções, projetos bem conservativos. Então, no 2010 ano, PIANC também publicou uma guia para as dimensões de hidrovias interiores. E esse foi um interessante documento. Eles incluíam nível de serviço, eles incluíam as dimensões padrões para hidrovias interiores. Então, essa foi uma padrão que nossa equipe estava considerando para olhar a aplicabilidade para incluir nos rios, por exemplo, nos Estados Unidos, no Brasil e no mundo. Eles ficam com, primeiro, eles determinam nível de segurança e facilidade de navegar. Eles fazem 3 categorias, alto, médio e baixo. Usando essas informações, determinar a largura da hidrovia. E depois determinar a sobre-largura com essas outras variáveis, as curvas, as correntes, e as densidade de tráfego, vento e outras variáveis. Bem, o que foi os resultados desse documento, por exemplo, os padrões dessa? Nós vimos que com hidrovias reto, também eles utilizando factor de largura de comboio típica, ok? Para ter a melhor classificação, melhor facilidade de navegar e segurança, eles estão recomendando 6 vezes a largura de comboio. Então, no Brasil, a gente estamos usando 4.4. Então, essa é muito mais conservador o sistema do Brasil. Então, a pergunta é, essa está uma boa sugestão para determinar, para considerar dentro do sistema do Brasil, alguns números aqui. E também tem adição sobre a largura para outros fatores, as curvas e as velocidades, e tem todas as equações para determinar o aumento dessa sobre a largura. Mas eu pude mostrar só slide, eu quis mostrar essa slide. Como eles construíram esse sistema. Esse sistema é baseado com as hidrovias no mundo inteiro. Colocando todas as hidrovias, todas as dimensões de comboios típicas para todas as hidrovias que esse grupo de PIANC colocou dentro do database deles, determinando o que está a função entre a largura de hidrovia divide a largura de comboio. Então, por exemplo, quando tem canal reto, 0 significa canal reto nessa figura. Quando você tem canal reto, eles estão recomendando 6 vezes sobre a largura do canal para ter o melhor nível de segurança, ok? Então, a única coisa que nós precisamos saber sobre essa figura é quando nós estamos mais baixo nessa figura, nós temos menos segura, menor largura de hidrovias. Então, mas o que eu acho que é interessante sobre essa, quando a gente olha todos os dados eles estão usando. Por exemplo, os dados da China
são muito baixos de todos aqui. Mesmo com o nível de serviço C, esse pior nível de serviço, eles estão recomendando. Então, os dados da China são esses dados aqui, mas muitos dados de Europa são bem em cima nessa cloud, essa nublado aqui. Ok, mas eu vi também aqui, nós não temos dados do Brasil. Então, por quê? Provavelmente eu não posso responder disso, mas eu quis olhar o sistema do Brasil dentro nessa figura também. Quando nós temos isso, a gente vê a mesma coisa. As recomendações de Brasil são muito mais baixas do que as recomendações de Pyongyang nessa situação. Então, depois eu pensei, também nós não temos as recomendações do nosso sistema de usar-se dentro daqui. Eu quis primeiro perguntar, se eu uso um tipo de comboio que está utilizando na Europa, usando esse sistema e as direções de usar-se, o que vai ser os resultados aqui? Então, eu faço algumas simulações com os dados dos Estados Unidos, mas usando uma comboio típica da Europa. E a gente está no mesmo nublado das recomendações que esse documento faz. Mas quando eu uso os comboios típicos de Brasil, usando as recomendações dos Estados Unidos, nós conseguimos mesmo recomendações do sistema do Brasil, nós estamos no mesmo local, bem baixo desse nível de serviço C também. Então, minha pergunta foi, esses tipos de recomendações que nós temos agora com esses novos padrões são aplicativos. Eu preciso pensar em figuras, né? Nós temos jogo nos Estados Unidos. Which one of these is not like the other? Né? Quais dessas não são como as outras? Né? Nós temos Brasil, Estados Unidos, China e Europa. E nós vimos a maioria das informações que estava usando para construir esse sistema foi de Europa. Então, eu gostaria de perguntar sobre as aplicações alguns sistemas que a gente está vendo com Pyongyang para o sistema aqui no Brasil, com essas padrões de hidrovias, por exemplo, essas coisas. Então, essa foi um estudo, considerações que a gente estava olhando, comparando. Eu sempre acho que é bem interessante para olhar a realidade do Brasil e a realidade dos Estados Unidos, onde nós temos rios mesmo, né? Essas não são canais, como a gente vê na Europa, por exemplo. E a gente tem muitas similaridades entre os dois. Eu acho que foi bem interessante algumas observações desses diferentes sistemas nós temos dentro da nossa caixa de ferramenta. Então, e também os dados do Brasil não foram incluídos com esse sistema particular. Eu gostaria de ver mais isso dentro do Pyongyang também. E também a gente viu os padrões do Brasil, foi uma começa de muito esse sistema de o que Fábio estava falando, né? Eu acho que isso é muito bom porque a gente está usando a realidade de América do Sul, que é, de novo, bem similar dos Estados Unidos, para o começo dessa guia também. Então, eu acho que eu gostaria de falar parabéns para CIPAL e ECLAC e Pyongyang para que está fazendo esses documentos com todos os países aqui, usando as considerações realmente que existem na realidade aqui. Então, por isso, eu gostaria de falar obrigado. Vou colocar qualquer pergunta agora. Muito obrigado, Carvin. E vamos abrir a perguntas, discussões. Bom dia. Alô? Bom dia. Queria parabenizar os expositores aí pelas boas apresentações. E eu teria perguntas basicamente para os três, né? Então eu queria
comentar algumas coisas e, do meio desse comentário, eu vou formulando as perguntas. Existe uma preocupação muito grande do lado da navegação, uma vez que você colocando esses critérios, eles passam a serem critérios normativos e que passam a ser usados como critérios que vão dimensionar as obras de engenharia para as hidrovias. Já é uma realidade hoje que todos os parâmetros que o DENIT tem aí, que vieram da antiga Portobras, eles são completamente fora de propósito. Na hidrovia Tietê-Paraná, infelizmente, a duras penas, nós conseguimos comprovar que os erros aconteceram, fizeram as obras de forma errada e agora estão, por exemplo, ampliando as pontes, porque esse gabarito de 2.2 vezes a boca para passar numa ponte é absolutamente inviável. Depende do comprimento do comboio, tem uma série de variáveis, você não pode utilizar essa fórmula. Então, a primeira preocupação que eu tenho é, vocês estão considerando parâmetros que estão comprovadamente equivocados, que precisam tomar um certo cuidado para formatar esses gabaritos que estão pensando em torná-los como normativos. Segunda posição, a questão de comprimento. Quando você coloca na classificação e você começa a colocar comprimento máximo da embarcação, nós voltamos a um equívoco que existe de que o comboio tipo é a maior embarcação que pode navegar na hidrovia, o que não é uma verdade. Ou seja, o comboio tipo é uma embarcação utilizada apenas para as obras de engenharia. Não significa que é a maior embarcação que pode navegar na hidrovia. E isso já gerou discussões homéricas nos últimos 40 anos, quando entra uma autoridade e começa a impedir que se navegue na hidrovia, porque diz que, olha, o gabarito diz que no máximo são 180 metros, então você não pode navegar com embarcação com mais de 180 metros. Então, alerto que, quando vocês estão pensando em fazer esses gabaritos, precisam tomar muito cuidado. Tirante de ar, bridge clearances. Outra coisa, na hidrovia do Tietê-Paraná, o que aconteceu? Mataram o transporte de containers. Uma vez que você tem um clearance oficial na hidrovia do Tietê de 12 metros, o que também não é uma verdade. Quando você tem o nível máximo, você já não tem esse tirante de ar, o que atrapalha em muito, por exemplo, a carga de containers. Então, precisa tomar muito cuidado quando coloca esse limitante, porque esse é um limitante que começa a criar dificuldade para as cargas de navegação interior. Outro ponto. A Patrícia apresentou ali no Madeira um comboio de 3x3, tá certo? Quer dizer, esse é um comboio que já ficou para trás no Madeira há muito tempo. Quer dizer, pensar em comboio 3x3 no Madeira é uma coisa que você está voltando 20 anos para trás, tá certo? Hoje no Madeira nós estamos falando em 20 chatas, você está falando em 9. Olha a diferença. Então, você já pensou você colocar um gabarito que tem 9 chatas? Amanhã vai aparecer uma autoridade lá e vai falar, olha, você só pode navegar com 9 chatas no Madeira. Você acabou de matar o Rio Madeira como hidrovia. Assim como fizeram com a hidrovia do Tietê-Paraná. Assim como já fizeram com várias obras hidroviárias no Brasil. Você pode citar, por exemplo, a ponte de Corumbá. A ponte que liga Corumbá, uma ponte recente, foi construída agora, 10 anos atrás, colocaram um pilar da viga, seguindo essa orientação de 2 vezes 2 a boca, e hoje você é obrigado a formar os comboios que saem de Corumbá só após a ponte. Tudo isso é custo para a hidrovia. Eu não sei se o Kevin está me compreendendo em português, mas Sim. Se for o caso, depois a gente pode conversar com mais calma, para poder mostrar todo o histórico das hidrovias no Brasil. E por que as hidrovias do Brasil não andam? Por que nós estamos andando
para trás nas hidrovias. Essas são algumas das razões. Então, precisamos tomar muito cuidado nesses critérios. Esses gabaritos que nós estão falando aí são gabaritos da década de 60. Pra você ter uma ideia, faz 40 anos que eu discuto isso com a antiga Portrobras, com o antigo Ministério dos Transportes, e até hoje isso se mantém. E estão construindo pontes, estão construindo canais que, em vez de se tornarem objetos de desenvolvimento da navegação, eles se tornam objetos que inibem a navegação, tá certo? Nós tínhamos caminhões na década de 60 que carregavam 8 toneladas. Hoje no Brasil, caminhão carrega 50 toneladas e já tem autorizações especiais de caminhões que vão poder carregar 60, 65 toneladas ou mais de carga. Então, a mesma coisa com os comboios ferroviários. Os comboios ferroviários, antigamente, tinham 300 metros, 400 metros. Hoje, os comboios ferroviários de grãos têm 1,5 km. De minério de ferro tem 2 km, 2,2 km. E já estão pensando em fazer comboios de grãos de produção com 2 km, 2,5 km. Isso tem matado a hidrovia. Vocês têm que ter em média que as obras hidroviárias têm que ter 100 anos de vida logística, ou seja, durante 100 anos ela tem que ter competitividade logística. Então, tenho que imaginar que os outros modais irão evoluir. Então, eu não posso considerar uma conta de hoje sem olhar os próximos 100 anos. Então, essas são as considerações que eu estou fazendo para alguns dos três. Espero não ter me alongado e prometo que eu não vou falar mais. Obrigado. Eu posso responder por uma parte dessa pergunta. E você observou bom sobre essa, tipo no Madeira, os 3x3, né? Tinha muitas discussões dentro do working group sobre como você pode comunicar esse sistema, porque essa não é uma restrição de tamanho, essa é uma perspectiva de o que é a mínima garantia para essa, tipo, 90% do tempo. Essa não está uma limitação do sistema, mas pelo menos 90% do ano nos pode garantir 3x3. Mas, claro, durante o período de cheia, vai ser muito mais. Pode ser até 4x5, essas coisas. Agora tem muitas discussões dentro do working group sobre vai ter dois tipos de classificações, para período de seca, para período de cheia, e eu acho que esse é um tópico bem relevante agora para determinar como a gente pode comunicar isso dentro do sistema de classificação. Então, eu acho que é um bom ponto. Ou orientação, como na mentalidade americana, aqui no Brasil passa-se a ter uma coisa que nós chamamos o poder da caneta, tá certo? Então, a pessoa que estiver lá adota isso como lei e acabou. A cultura nossa é completamente diferente, então precisa tomar muito cuidado quando colocam-se as coisas. E é isso que tem feito com que a hidrovia no Brasil não tenha andado. Nós já tivemos N discussões, por exemplo, para começar a separar o que é uma navegação interior do que é uma navegação de longo curso, que confundiam-se as mesmas coisas. O mesmo regulamento de tráfego marítimo era aplicado para a navegação interior. E até hoje você tem regras da navegação marítima que são obrigadas a colocar na navegação interior. Por exemplo, se você pegar um colete de salva-vidas que é utilizado nas hidrovias americanas, esse colete não é aprovado aqui no Brasil. Não pode. Então, você imagina um marinheiro aqui, bota um colete daqueles de marítimo para um marinheiro nos Estados Unidos trabalhar, para ver se ele vai trabalhar. Ele nem trabalha. Agora, aqui é obrigado. Então, precisa tomar cuidado. A nossa cultura é muito diferente da cultura americana. Deixa eu só fazer um comentário, só para te tranquilizar, apesar de eu ter me apresentado, né, que trabalho com regulação de navegação interior,
Só para te tranquilizar, não, isso aqui não vai virar norma, obrigação para os operadores. O objetivo está num sentido diferente, que é como o Kelvin colocou, é de você estabelecer quais são os padrões mínimos que a gente pretende ofertar. Então, são dimensões de projeto, não é de força de lei ou de que os armadores serão obrigados a navegar com esse comboio ao longo do ano, no Madeira ou nos outros rios. É que a função desse instrumento é de fomento, entendeu? Não deixo navegar. Existem administradores que fazem isso. Por exemplo, se eu for em São Paulo, teve 20 anos de discussão com o administrador da hidrovia. Então, por isso que eu falo, precisa tomar muito cuidado quando se montam esses documentos, porque você perde o controle da situação. Eu entendi. É que aqui, talvez eu não tenha colocado isso, né? Acho que não ficou claro, eu preciso esclarecer que o que foi pensado aqui, quando a gente vai fazer esse exercício de aplicação do modelo, é pensando no pior cenário, o cenário mais crítico, pensando na situação mais restritiva de segurança dentro da hidrovia e de oferta, né, na hidrovia. Então, o objetivo não é impor, e não deveria ser, pelo menos, né, transformar isso numa obrigação, porque eu concordo contigo, seria limitante. Você quer complementar? Muito rapidamente, bom, concordo com o que os colegas falaram. Eu queria agradecer muito pelos comentários, acho que esse é o momento ideal mesmo para a gente receber esse tipo de feedback. E realmente, assim, eu acho que para a gente pensar em normativa, nesse caso, eu acho que seria, enfim, algo muito para longo prazo. Agora, a gente tem mais interesse mesmo de fazer o diagnóstico da realidade, né, da capacidade atual. Mas eu acho que foi importante esse comentário sobre a questão cultural também da mentalidade, porque, bom, para a gente levar em conta. Obrigado. Paulo Lengruber, da Interosso Engenharia. Pela minha longa tradição no desenvolvimento da navegação fluvial, é realmente frustrante ver que nós, brasileiros, estamos estabelecendo limites aquém do que já operamos. Ou seja, a hidrovia de maior capacidade, ela tem menor comprimento, menor boca e menor calado do que nós já usamos na Amazônia. Então, mesmo sendo inocentemente apenas um guia, lamentavelmente, isso impacta as autoridades, os agentes de financiamento e as empresas que vão investir. Porque quando se diz que no Madeira você só pode ter 48 de boca, que é a maior e que hoje já é ultrapassado, também é ultrapassado na hidrovia do Mercosul, lá no Paraguai e Paraná. Então, essas informações serem usadas para criar o desenvolvimento da hidrovia é realmente frustrante. Eu queria deixar isso registrado. Não, só para reforçar o que... obrigado pelo comentário. O que a gente comentou antes, que realmente não é no sentido de estabelecer restrições, inclusive esse diagnóstico de que já existem, bom, claro que existem embarcações com dimensões muito maiores que trafegam nessas vias, já foi feito, a gente já recebeu esse feedback, mas a gente está falando ali de dimensões mínimas, né? Não de uma... não nesse sentido de restrição ou de proibição. Bom, no caso aqui também a gente está falando de uma classificação que não se restringe ao Brasil, né? Então, a ideia é a gente pensar também numa classificação que seja o mais ampla possível para englobar diferentes realidades que a gente tem em outros países também.
um complemento. Então, é preciso esclarecer assim, que aqui o que a gente está falando não é de uma limitação do comboio. É o inverso, de dizer que isso é o máximo de comboio que pode ser usado na hidrovia. Não é a realidade do Madeira. Como eu coloquei, que de agosto a outubro, que é o período de seca, por isso que eu quis destacar que existe um período de estiagem, que é um período mais restritivo, e nesse período, como o Hamilton Holanda comentou mais cedo aqui, né, sobre a hidrovia do Madeira, as dimensões do comboio mudam ao longo do ano e que é transportado um comboio de 5x4, teste até com 5x5, né, pelo que eu entendi hoje cedo. E o objetivo é justamente ofertar aos armadores, aos investidores, ao governo, informações mínimas e que sejam o mesmo padrão, o mesmo nível técnico de informação Brasil, Paraguai, Argentina, enfim, os outros países da América do Sul, para que a gente possa conversar de igual e para que eu possa saber se vale a pena eu investir, se eu sou um investidor e eu quero investir naquela hidrovia, transportar para aquela hidrovia, qual é o mínimo que o Estado me oferece? Eu estou falando isso aqui, eu acho que o pessoal da DAC deve estar doido para comentar, assim, né? Porque a gente está falando do que a gente quer ofertar. É o mínimo que quer se ofertar. Sim, eu também acho que sobre a utilização sobre o sistema para os projetos tipo de dragagem. Dragagem não tem nenhum benefício para a hidrovia durante o período de cheia, né? Então, tem muito menos limitações para como você pode crescer o comboio durante essa época. Mas para desenhar o projeto de dragagem, vai ser bem difícil para conseguir os benefícios comparativamente com os custos para dragagem, para os comboios, bem grande durante essa época. Então, dentro de um estudo de economia, pode determinar o que pode ser o tamanho certo. Por isso, o sistema de classificação para durante o ano de seca pode ajudar nesses projetos. Alô? Posso falar? Não, eu estou tentando falar desde o começo aqui. Todo mundo passou na minha frente já. Só para fazer uma consideração. Porque, assim, primeiramente, bom dia, meu nome é Bruno, sou do Ministério de Infraestrutura. Eu queria fazer alguns comentários com base no primeiro comentário. Primeiro, eu acho que eu sei da importância, não estou questionando isso, mas a gente acha que bate muito na tecla do Rio Tietê. E eu acho que uma das coisas que tem discutido desde ontem é a questão também de dominalidade, questão de estudos. A gente não pensa primeiro, assim, vamos pensar, a gente não pensa num projeto no seu ápice de capacidade, porque isso seria loucura, é um investimento muito alto e a gente não conseguiria fazer. Tem também questões de erros de projeto, a gente vai crescendo aos poucos, e aí isso vai até dar consequência para as minhas outras falhas. A gente não pode pensar num comboio, na pior situação, um comboio muito grande, a gente está colocando que é a pior situação, porque isso carregaria investimentos, coisas de dragagem que seria inviável. E outra coisa que acho que não ficou muito claro, a gente está questionando e a gente está fazendo sugestões porque nós também não concordamos com a classificação proposta. A gente entende que a classificação proposta dá uma classificação para os nossos rios pior do que a gente entende que é. Então, se ninguém aqui, a gente estava discutindo, a gente não concorda que o Rio Madeira vai fornecer ser um 3B, 3C, que é um comboio de 3x3 com calado de 2. Porque isso é só naquela questão que é definida na metodologia de ser 90%. Ser 90% do tempo, a garantia que nós damos é essa. É isso que ocorre em boa parte do tempo? Não. Se a gente passar isso para 85%, o nosso calado já passa para 3,5% e a gente já passa para o comboio, que é o que vocês utilizam. Então, aí não é uma limitação, e, na verdade, a gente está questionando a metodologia que foi proposta. Então, isso é uma coisa que a gente tem que, acho que, deixar bem claro. A gente também não concorda com a metodologia, a gente fez sugestões para melhorar e, só reforçando, não é uma limitação. A gente está mostrando a classificação na pior etapa. E uma coisa que me chamou a atenção é a gente falar sobre limitação do crescimento, quando foi nos mostrado que de 2010 para 2019, a navegação interior teve um crescimento de 106%.
Então, eu acabei ficando um pouco perdida no que é que está sendo essa limitação do crescimento, então, quanto que deveria. Ele é um dos que mais cresceu. Então, assim, eu acho que a gente não está barrando tanto o crescimento no momento onde a gente vê um crescimento de 106%. É só, eu queria fazer, na verdade, uns comentários só. Obrigada. Posso falar? Obrigado. Meu nome é Luiz Alberto Assis, sou engenheiro naval e armador na hidrovia do Rio Paraguai, se é que pode chamar de hidrovia. Como disse o Calvi aqui, nós temos cursos d'água. São cursos d'água e a gente tenta navegar nesses cursos d'água da melhor maneira possível. Se eu for usar Pianque para navegar no trecho norte do Rio Paraguai, eu não navego, não tem como navegar. Inclusive, o critério de cruzamento que foi proposto pelo IPT é largura do canal e 30 centímetros para passar um comboio para cima e outro para baixo. Então, eu acho que falar quer dizer, reiterando o que os colegas já falaram, falar em dimensões aqui, eu acho que é falar de corda em casa de enforcado. A hidrovia tem problemas muito mais sérios, quer dizer, se a ideia... Eu não entendi até agora exatamente o que vocês pretendem com essa classificação. Realmente não entendi. E se a ideia é fomentar, por exemplo, tem que fomentar, no caso aí do Arco Norte, fomentar o transporte rodoviário, porque ele é que está atrapalhando hoje, pelas dificuldades de transporte, um aumento que já chegou, que é o responsável pelo aumento de 106% da hidrovia. No caso do Paraguai, tem que ter a mão forte. A hidrovia do Rio Paraguai, por exemplo, é totalmente regulamentada, tem um tratado. E a posição do Brasil nesse tratado é infantil, é nula, não toma nenhuma atitude, deixando a gestão de tudo na mão do argentino e do paraguaio. Então, o problema não está ligado absolutamente à dimensão. Se vocês querem fomentar o investimento, querem fazer melhoria, tem que atacar cada curso d'água desse, qual é a solução que tem que ser dada. No caso do Rio Paraguai, por exemplo, a exigência de emissão de fitossanitário por barcaça inviabiliza a exportação de soja. É infernal isso. E até agora não foi resolvido, continua o mesmo problema, as exportações são extremamente problemáticas. A navegação, como eu falei, no norte, o tempo todo bombardeada pelos ambientalistas, e não se vê uma posição firme do governo, exceto do DENIT, que fez o EVTEL, o Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental, que foi uma grande contribuição, mas fora isso não aparece outro. Então, eu acredito que se a ideia é fomentar, se o objetivo de vocês é melhorar o transporte hidroviário, cada curso d'água desse tem que ser considerado separadamente, com seus parâmetros. O Brasil, por exemplo, Kevin, ele desde 1980 adota o conceito de adaptação de embarcação ao rio, e não ao contrário. Então, eu não entendo como uma visão alemã, em que todos os canais estão totalmente retificados, pode ser aplicado ao Brasil, não tem como. E como eu disse, se eu for navegar no trecho norte do Rio Paraguai, usando a Pianque, eu não passo nem com uma canoa, porque o nível de curvas, o raio das curvas beira 80 metros. Como é que eu vou navegar e ganhar dinheiro? Então, vocês têm que se preocupar em ver onde que cada hidrovia, cada curso d'água desse, se o objetivo é fomentar, onde que está o problema. Foi muito bem colocado aquela ponte de Corumbá. A ponte de Corumbá, além de ter sido mal feita, não tem proteção. Ao não ter proteção, a Marinha, por uma questão de segurança, limita a passagem e provoca atraso de 4 dias num comboio. Quer dizer, a gente vai ficar preocupado com dimensão e com problemas muito mais sérios operacionais. O próprio Tratado de Hidrovia estabelece uma dimensão de 50 metros de boca, só que as embarcações que são utilizadas são de 10,7, então eu só aproveito 44 metros. Para eu passar de 50, eu tenho que fazer uma série de estudos e uma série de testes com a Marinha. Então, diante do que eu entendi que é o objetivo de vocês, se é fomentar, se é ajudar a hidrovia, na minha opinião, como armador, estou há 20 anos lutando bravamente junto com outros armadores aqui no Brasil, isso não funciona. Obrigado.
Eu acho que é um muito bom comentário disso. Nós temos duas coisas aqui dentro das nossas apresentações: ou classificações de comboios típica e também os guias que existem sobre as dimensões de hidrovias, né? E o que a gente está vendo no mundial, muitas de recomendações mundial que está acontecendo agora a Europa tem o maior hidrovias que está em desenvolvimento, né? Então, muitos padrões estão baseados com essa realidade agora. E eu acho que é muito importante para ver, com caso by caso, a aplicabilidade desses tipos de padrões, especialmente quando nós temos comboios típicos muito maior que os padrões na Europa. Então, eu acho que é um muito bom comentário. Posso falar agora, então? Por gentileza. Eu só estou usando a palavra aqui para enaltecer o debate, acho que ele é sempre enriquecedor com as coisas que estão sendo colocadas, e comunicar que tanto a ANTAC quanto a Marinha do Brasil está trabalhando fortemente para que em 2020 a gente tenha a sessão nacional da PIANC Brasil, e dentro da sessão nacional da PIANC vamos com certeza conseguir conciliar essas normas técnicas aplicadas internacionalmente com a realidade brasileira, ou seja, especialmente até com a grande criatividade do empreendedor brasileiro que consegue aportar soluções técnicas bastante saudáveis, né, do ponto de vista de segurança, de navegabilidade. Então, acho que a gente, criando a sessão nacional, a gente consegue trazer um debate e focar mais na realidade brasileira, nas normas técnicas. Então, eu espero assim, a participação de todos, né, dentro dessa sessão nacional, justamente para a gente definir essas novas normas técnicas brasileiras da navegação interior. Queria só fazer um comentário bem rapidinho. Se esse trabalho puder contribuir de alguma maneira para a gente diagnosticar justamente esses problemas que a gente tem nas nossas hidrovias, eu acho que ele já vai ter contribuído significativamente, porque a gente não tem uma sistematização dessas informações. Os próprios armadores não dispõem de informações assim públicas, assim, né? Vocês precisam pagar quando vocês querem obter algumas informações sobre o rio. E eu acho assim que a contribuição, pelo menos o que eu gostaria, né, que viesse, fosse a gente ter mais informações sobre as nossas vias e que essa informação tivesse um padrão, então eu consigo comparar uma coisa com a outra, porque isso traz mais segurança para todo mundo, porque isso traz mais segurança para o governo, porque tem que planejar estrategicamente. E aí, se isso servir para, pelo menos, apontar onde é que se deve investir estrategicamente, eu acho que o trabalho já contribuiu. E também para disponibilizar para os operadores mais informações, porque aqui, quando a gente colocou a segunda camada, que é a de serviços, ali a gente não pôde abordar muitas coisas, mas, assim, porque o tempo era curto, mas a gente está falando em discutir se a gente tem e se a gente quer, porque quando a gente discute se a gente tem, a gente pensa também, eu quero isso, eu quero ter um sistema de AIS na minha hidrovia, eu quero ter um controle de tráfego, eu quero ter carta náutica digitalizada e disponível e atualizada, o que é que eu quero ter? Porque isso traz a gente a essa reflexão, a essa crítica, como vocês têm colocado aqui. Então, a gente está nessa fase que é necessária de tentar fazer dar um primeiro passo, um diagnóstico e começar a congregar essas informações para que isso sirva como instrumento de pensar estrategicamente o setor. Essa que deveria ser, essa que eu gostaria que fosse a função desse trabalho. Último comentário antes de encerrar a sessão. Patrícia, o Kelvin, o que eu estava querendo colocar agora para vocês é que é o seguinte, primeiro pedir umas desculpas para a nossa colega ali, se ela entendeu que são tons de crítica do ponto de vista de que vocês são culpados de alguma coisa. Nós estamos aqui fazendo, a intenção é fazer um alerta, eu sei que vocês estão fazendo um trabalho e precisam ser alertados porque que já aconteceu. Vocês são mais jovens e talvez não tenham vivido toda essa experiência que os mais velhos viveram, tá certo? Então, o objetivo é
contribuir com o debate e alertar vocês para não cometerem os mesmos erros que foram cometidos já no passado. Tá certo? E Kevin, aqui nós não podemos ser naíves. Aqui você precisa tomar muito cuidado. Quando a gente está comentando, que nem o nosso armador colega ali colocou, e lá atrás também, quando você coloca, por exemplo, a questão da classificação, você coloca lá uma largura de 30 metros, isso não é uma lei. Mas isso aí vai passar a ser lei, por quê? Porque, do ponto de vista político, você tem o Rio Madeira. Se eu for construir uma ponte no Rio Madeira, você acha que o DR ou o DNR vai aprovar o quê? Você vai entrar com um projeto, o projeto, obviamente, vai ter o mínimo vão, porque ele vai querer ter o menor custo. E qual vai ser o menor vão que vão aprovar? É o menor vão que está na classificação da hidrovia. Então, é isso que nós estamos comentando. O que aconteceu ao longo do tempo com essas normativas e essas recomendações é que elas passaram a criar obras de engenharia que se tornaram restritivas à navegação. Então, hoje você não tem nada na navegação. A hora que você pega uma largura de 28 metros, vão construir uma ponte, vão colocar 28 metros de largura. O Kevin sabe muito bem que nos Estados Unidos, eu jamais vou construir uma ponte no Lower Mississippi com 50 metros de vão para passar lá. Jamais. A Bianchi pode dizer, pode colocar, mas nos Estados Unidos não vão construir jamais. Vai ser o maior vão possível. Essa é a mentalidade. Então, precisa tomar cuidado quando traz a mentalidade americana para cá, porque aqui a política é completamente diferente. Cuidado, pelo amor de Deus, senão vocês vão inviabilizar as hidrovias, como foi dito lá, colocando padrões menores, e vão começar a construir coisas e inibir, como estão acontecendo em vários lugares. Já nós vamos ter que reconstruir a ponte de Corumbá, estão reconstruindo todas as pontes do Tietê, tem que reconstruir pontes no sul. Então, isso é que precisa tomar cuidado. A política faz mudanças completamente diferentes. São outros órgãos que vão aprovar outros projetos que vocês... Deixa eu mudar. Que nós aqui, quando estamos fazendo essas recomendações, estamos imaginando que nós vamos usar com isso, né? E o pessoal vai usar para minimizar o custo das obras deles. E com isso você vai criar imensas dificuldades para a navegação. Heitor, palavras finais. Com a Patrícia, com relação à parte de segurança, no sentido do security, eu notei que houve reuniões com a Marinha, com outros agentes, mas notei a falta da Polícia Federal. A gestão das águas é federal, e a Polícia Federal está atuando ativamente no Rio de Janeiro, por exemplo, no combate ao tráfico de armas, e funcionando muito bem e tem facilidades para isso. Então, a sugestão é envolver a Polícia Federal nessas reuniões, porque está sendo penalizado, né? Pelo que eu notei naquele quadro, esse item security está penalizando uma reclassificação do Brasil. E só fazendo um complemento, né, ao teu comentário, eu concordo contigo. A Polícia Federal, sem dúvida, tem que fazer parte dessa discussão. O doutor Adalberto, o diretor da ANTAC, participou recentemente de uma reunião com o chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, o GSI, justamente para levar essa preocupação e da necessidade de se formar um grupo de articulação para discutir essa questão, que é algo muito sério. Muito obrigado a todos, aos palestrantes, Calvin, Patrícia, Fábio. Vamos encerrar essa sessão e retomamos depois do almoço. Obrigado.